E hoje se prepara, porque eu vou mexer no seu bolso. Eu não, mas o Evangelho. Vocês vão ver também que tem gente que quer mexer no bolso de nós. Mas não sou eu não, mas o Evangelho vai nos ajudar a entender como a gente mexe no bolso de maneira adequada. 1 Timóteo 6, a partir do verso 3 até o 10. Prestem atenção no contexto do que Paulo está dizendo para chegar numa afirmação muito conhecida que ele faz, que eu já digo para vocês, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha onde que Paulo fala isso. 1 Timóteo 6, a partir do 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Quero te convidar a orar mais uma vez. Nós vamos pedir a iluminação do Espírito sobre nós. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, estamos na Tua presença, estamos diante de Ti e Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine mais uma vez nessa noite, para discernirmos o Teu Evangelho, aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos e principalmente, mais do que entender, nós Te pedimos que o Senhor transforme os nossos corações, Pai. Transforme as nossas almas. Pedimos que o Senhor nos converta. Ó Pai querido, sabemos que o Senhor pode sim fazer isso. E queremos ter a alma disponível para o Teu agir. É o que eu peço por mim, por cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmão e irmã, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala do amor ao dinheiro como raiz de todos os males, conforme Paulo diz, a gente precisa entender que para a gente aprender a lidar bem com a questão do dinheiro, que eu já vou dizer aqui, que para Jesus é uma potestade, é uma entidade maligna, perigosa, astuta. Nós precisamos vivenciar uma experiência com Deus profunda. Só vamos conseguir lidar bem com o dinheiro se nós, de fato, experimentarmos Deus de maneira intensa e profunda na nossa alma. Só vamos conseguir construir uma relação sadia com o dinheiro tão somente se vivermos uma experiência com Deus. Só vamos conseguir vivenciar uma prática espiritual adequada e profunda, que envolva a questão do dinheiro, se nós vivermos a experiência do Evangelho, fazer fruto em nós, gerar algo em nós, gerar transformação em nós.
E eu oro a Deus porque eu tenho convicção que se não for o Espírito Santo nessa noite agir no nosso coração, não será a capacidade do pregador. Para transformar o teu bolso e a maneira como você lida com seus recursos financeiros, somente o Espírito, somente Deus, somente Deus. E quem sabe a gente está diante de um elemento quase que crítico para a gente determinar e entender se alguém de fato se converteu. Porque a força de Mamon, a astúcia de Mamon e do dinheiro é tamanha, que a pessoa pode tudo na igreja, mas quando mexe no bolso, olha só o Espírito Santo mesmo convertendo esse coração para a gente poder lidar bem com a questão financeira. Bom, por que falar de dinheiro? Em primeiro lugar, como eu já disse, porque Jesus, ele fala sobre dinheiro, ele faz menção ao dinheiro, e ele faz menção a dinheiro como se dinheiro fosse de fato uma entidade. Ou você adora Deus, ou você adora Mamon, o dinheiro. Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Mamon. É forte, não é? É radical. É um negócio assim que a gente tem que ficar com a antena ligada quando a gente escuta as palavras de Jesus, porque não é um detalhezinho, não é uma coisa paralela, não é uma coisa periférica. É algo sério. Diz respeito ao nosso coração, diz respeito ao tipo de adoração que a gente presta. É possível, portanto, nós estarmos na igreja achando que estamos adorando a Deus, mas Mamon, com a sua astúcia, ser ele na realidade o alvo da nossa adoração. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, até mesmo no domingo, você acessando lá a Shein, o AliExpress, e consumindo tudo aquilo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, e por aí vai. E entendendo, principalmente, eu estou brincando aqui, que aquela tua aquisição vai te dar sentido, vai te dar prazer, vai te dar alegria. Não é possível adorar a Deus e simultaneamente adorar ao dinheiro. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou é Deus, ou é Mamon. E eu já preguei aqui alguns anos atrás, se não me falha a memória, Exorcize Mamon. Se você não viu essa pregação, acesse no site da IBQ, no YouTube, coloque lá Exorcize Mamon e você vai ouvir uma pregação sobre esse texto. Segundo motivo para a gente falar sobre dinheiro, outra afirmação radical, agora em Timóteo. Olha o que Paulo fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. É mole ou quer mais? O amor ao dinheiro não é a raiz da inveja. Não é a raiz da cobiça. Não é a raiz da luxúria. Não é a raiz, sabe, do consumismo meramente. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males que existem nesse cosmo, nessa terra, nessa sociedade. Se esse mundo e essa sociedade é do jeito que é, perverso, injusto, cheio de guerra, cheio de tensão, cheio de morto inocente, gente morta inocente, é porque tem dinheiro, tem mamon na jogada, sendo a raiz de todo esse caos de injustiça que a gente experimenta na terra e no mundo. Se tem gente morando na rua e a gente vai levar panetone para os queridos que estão lá em situação de rua, sabe por que tem esse mal? Porque o dinheiro é a raiz do mal. Porque dinheiro, a questão do dinheiro é tão potente na Bíblia Sagrada, eu poderia dar inúmeros exemplos do mal e do perigo com o qual a gente está lidando aqui.
Mas Paulo é categórico em afirmar: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E recentemente eu ouvi uma professora estudiosa e ela disse uma coisa assim que me marcou muito. O mundo que a gente vive agora é pior ainda. Tudo por uma lógica empresarial. Tudo virou empresa. Você, para a sociedade, é uma empresa. Dentro de você tem assim, sabe, tem um contador, tem um financeiro, né, tem compliance, tem todas as áreas de uma empresa funcionando e principalmente tem um CEO lá dentro de você e de mim, maluco, alucinado, dizendo para você: você tem que dar lucro, você tem que dar lucro, você tem que prestar, você tem que produzir, você tem que fazer, não para, não descansa, não dorme, não tira esse cochilo agora da rede não, seu preguiçoso, vai trabalhar. Meritocracia, e isso aqui está bombando dentro da gente, porque cada um de nós é forçado a se entender como uma empresa. As igrejas viraram empresas, a sociedade virou empresa, tudo é empresarial, tudo está na lógica do mercado. Esse é o mundo contemporâneo, gente. É a sociedade que eu já preguei aqui alguns dias atrás, a sociedade do cansaço, está todo mundo exausto, porque todo mundo tem que dar lucro. Olha, eu já te antecipo, nós não fomos feitos para essa lógica. Não combina essa lógica com quem a gente é enquanto ser humano. É por isso que a gente precisa de terapeuta, é por isso que a gente precisa de psiquiatra, é por isso que a gente precisa de remédio, é por isso que a gente não consegue dormir, é por isso que a gente está cansado, fadigado, está exausto constantemente. Quem está exausto aí, levanta a mão. Olha, uma galera. É isso, está todo mundo cansado. Às vezes um irmão ou outro comenta comigo: poxa, pastor, podia ter mais gente aqui no culto de quarta, no encontro de espiritualidade de quarta-feira online, podia ter mais gente lá no IBQ Educação de terça-feira. Olha, eu queria que todo mundo tivesse, mas eu sei que vocês estão exaustos. Eu sei que está difícil, eu sei que você está sendo pressionado, eu sei que você está com medo de não bater a meta na tua empresa. Porque você está dentro dessa lógica, nós estamos dentro dessa lógica. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da nossa sociedade. Portanto, nós precisamos falar sobre esse assunto. E olha, não importa se você tem muito dinheiro ou tem pouco dinheiro. Porque a questão aqui é o fascínio pelo dinheiro. A questão aqui é o poder que o dinheiro tem de configurar quem a gente é. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser de classe média, você pode ser o que for, está em qualquer espectro da sociedade. É possível que o dinheiro configure você, configure a sua existência, faça com que você opere dentro da lógica financeira. E além disso, porque é importante falarmos sobre a questão do dinheiro, pensar sobre esse assunto, meu irmão e minha irmã, dentro de uma igreja cristã, uma igreja cujo mestre é Jesus de Nazaré, aquele que não tem onde reclinar sua cabeça, aquele que viveu uma vida absolutamente simples nessa terra, morreu na cruz, sozinho, nu, sem nada, não deixou herança para ninguém, não deixou um centavo para alguém, que mandava os seus discípulos irem com uma capa, com um cajado e a sandália dos pés, sem nada. A espiritualidade propagada no Evangelho, ela precisa, meu amigo e minha amiga, nos recentrar. Paulo vai dizer o seguinte, que a piedade foi transformada em fonte de lucro. Paulo está dizendo para Timóteo que tem gente pregando o Evangelho, tem gente anunciando coisas, pregando doutrinas, tem gente tensionando com gente que pensa diferente, né? Ele vai dizer lá no texto, né? Ele fala de pessoas que estão interessadas
numa lógica doentia por controvérsias, discussões inúteis, que tem resultado em inveja, tem resultado em desavença, em calúnia, suspeitas malignas, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e são privados da verdade. Olha a situação que a galera está ali. E tudo isso, diz Paulo, por interesse no lucro. Lucro, do que Paulo está dizendo, do que Paulo está falando? Paulo está falando que tem gente ganhando dinheiro com a fé. Paulo está dizendo que tem gente lucrando com a questão religiosa. E Paulo estabelece aqui nesse texto um contraste muito importante que a gente tem que entender nessa noite. O contraste entre a piedade e o dinheiro. É um contraste. Tem o pessoal que está vivendo uma piedade, uma falsa piedade, que é a piedade como fonte de lucro. Eu uso da fé, eu uso da religião, eu uso do nome de Deus, eu uso do nome das coisas religiosas para poder extrair lucro. Eu deturpo a piedade. Na verdade não tem piedade, tem dinheiro. Tem vontade de ganhar dinheiro. E eu queria te dizer, meu irmão e minha irmã, que infelizmente essa é uma realidade latente no nosso mundo e no nosso tempo. A ortodoxia, a doutrina correta, virou produto, meus irmãos. Virou produto. Tem gente milionária no negócio da fé. Milionária. Tem pastor se enriquecendo. Tem líderes religiosos com fortunas, que eu não sei nem calcular quem que já está garantido ali, se são os filhos, se são os netos ou se são os bisnetos. O negócio é tão rentável, é tão lucrativo, que se passa agora, não é por comissão de sucessão pastoral, passa de pai para filho. É monarquia. É monarquia, passa de pai para filho, para o negócio ficar em família. Olha só, hein? Olha o inimigo já se levantando. É forte a revelação, irmão. É forte, a gente ri para não chorar, mas é forte. É forte. É gente usando da piedade, usando do coração piedoso de muitos irmãos, irmãs, de muita gente querida, para lucrar, para ganhar dinheiro. É gente que sabe que o que está falando é bobagem. É gente que sabe que o que está falando não faz sentido. É gente que sabe que não tem como provar, como explicar adequadamente, teologicamente, biblicamente, ou com o puro bom senso que está dizendo, mas continua dizendo porque dá lucro, porque dá views, porque dá visualização, porque bomba, porque vende. É uma piedade, como diria o Ricardo Quadros Gouveia, uma piedade pervertida. E Paulo vai dizer para a gente que, olha, essa piedade como fonte de lucro não tem nada a ver com a piedade verdadeira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É água e vinho. Esses dias eu vi uma reportagem. Eu procurei, cacei para encontrar, não consegui encontrar. Mas a reportagem dizia que o negócio mais lucrativo que existe hoje é igreja. Igreja. É um baita negócio, gente. É um baita negócio. Essa piedade pervertida não tem nada a ver com a piedade com a qual nós fomos convocados a nutrir na nossa alma. Irmãos e irmãs, fiquem atentos. Percebam isso, tentem discernir o espírito de época em que a gente está inserido. E Paulo continua dizendo que a piedade, aí ele começa a trabalhar o que é piedade de verdade. E aqui que eu queria enfatizar, porque nessa noite, eu pretendo não somente criticar o que tem que ser criticado, mas trazer algo propositivo para a gente pensar a nossa espiritualidade. E Paulo diz, piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade que é na verdade uma vida centrada em Deus, por dentro e por fora,
É uma vida conduzida pelo Espírito. É uma vida conduzida pelo Deus que é amor. É uma vida conduzida pelo Espírito da vida. Essa piedade com contentamento, com alegria, com regozijo. Quando a gente vive a vida espiritual, sabe, alegres, com um sorriso no rosto, trabalhando para o nosso bom Senhor, para o nosso Jesus, para o reino se expandir. Quando a gente faz isso, a gente tem na verdade ali o verdadeiro lucro. No serviço do meu rei eu sou feliz. Como que é, irmão? É isso aí. No serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço do meu rei eu sou feliz. Quando nós trabalhamos com alegria no serviço do nosso rei, em prol do reino de Deus, com contentamento, nós temos a verdadeira fonte de lucro. Olha só o que eu vou citar ele 2 vezes hoje, o John Wesley, um pregador conhecidíssimo lá da Inglaterra, do século XVIII. Olha o que ele fala sobre a questão de uma vida piedosa e sobre principalmente o dinheiro. Olha o que ele diz: ganhem tudo o que puderem, economizem tudo o que puderem, e deem tudo o que puderem. Um sermão que ele pregou em 1760 sobre o uso do dinheiro. Ganhe tudo que você puder, economize tudo que você puder e doe tudo que você puder. É esse tipo de espiritualidade que vai fazer você colher o verdadeiro lucro dessa vida, meu irmão e minha irmã. É a partir desse tipo de lógica, desse tipo de vontade, desse tipo de alegria, de poder, sabe, doar, de poder dividir, de poder ser generoso nessa vida, de colocar o dinheiro no lugar dele e dizer assim: eu vou dividir você. Eu vou distribuir você, dinheiro. Você não vai controlar minha alma, você não vai controlar meu coração. Você serve para ser distribuído. O meu coração, meu novo coração em Cristo renasceu para ser um coração generoso. Imagina, meu irmão e minha irmã, se todos nós pudéssemos ter essa mentalidade do Wesley, ganhar tudo que a gente puder ganhar, economizar tudo que a gente puder economizar e doar tudo que a gente puder doar. Imagina que coisa linda a gente aprender a entender que a maior fonte de alegria e de felicidade para a nossa alma não está nas coisas que o dinheiro pode nos dar, mas está, na verdade, na piedade com alegria que a gente tem que praticar na existência. Quando a gente doa, quando a gente distribui, quando a gente é generoso, quando a gente estende a mão, meu irmão e minha irmã, esse deveria ser a maior alegria da nossa alma. Essa deveria ser a maior fonte de lucro da nossa existência. Esse deveria ser o maior tesouro que a gente tem. E isso que eu estou pregando é uma absoluta loucura, porque a gente está influenciado por um negócio completamente diferente. E a gente está num mundo completamente diferente. E nós estamos muitas vezes envolvidos com comunidades religiosas completamente diferentes do que essa verdade. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que sabe a alegria de você ter um negócio, seja lá o que for, e o negócio gerar uma riqueza para você tal, que você paga todos os seus boletos. Imagina só uma situação, você trabalha, seja lá onde for, aí você recebe um dinheiro no final do mês, aí você paga todos os seus boletos, chega uma vez por ano para pagar o imposto de renda, você paga o seu imposto de renda, tudo certinho, tudo legalizado, e quando chega, no final de cada mês, sobra um monte. É o lucro, não é o lucro? Imagina sobrar na sua conta todo mês, você pagou tudo, mercado, combustível, escola de filho, sei lá, alguma atividade física que você faz, comprou um negocinho ou outro, e sobrou R$2.000 por mês para você. Olha a alegria, viu o pessoal sorrindo aqui, é um milagre, né, gente, é um milagre. Mas imagina, sobrou R$2.000 para você. Aí chegou no final do ano, 2.000, errou, o Rô já está fazendo conta lá. Aí sobrou um dinheirão e você falou, vou fazer uma viagem,
eu não vou nem me preocupar com o dinheiro. Sobrou. Não é que eu tive que guardar, sobrou. Sabe a satisfação que isso te dá? Imagina, você conseguiu imaginar. Paulo está dizendo para a gente que a verdadeira fonte de lucro é a piedade. É a piedade. Eu não sei se te frustra ou não, mas na vida cristã é possível a gente lucrar mais, a gente ter essa sensação bonita e gostosa do dinheiro sobrar, mas sem a gente ter dinheiro, porque se a gente for piedoso e fizer a piedade, praticar a piedade com contentamento, a gente vai vivenciar essa experiência de sermos lucrativos naquilo que importa, meu irmão e minha irmã. Talvez não está sobrando os 2.000, talvez está no 0 a 0. Talvez vai ficar negativo, talvez vai para o cheque especial. Talvez você vai ter que fazer malabarismo, vai pedir empréstimo. Talvez, meu Deus, você está esperando o dinheirinho pingar para fechar. Sei lá o que está acontecendo aí, mas é por aí que a gente vive. Por aí é a vida do brasileiro. Mas, irmão, se você comprar uma pizza para quem não tem pizza, você vai ter lucro. Se você ofertar na vida de quem precisa, você vai ter lucro. Se você for mais generoso, você vai ter lucro. Se você botar mais um na sua mesa para comer, porque sempre dá para colocar um pouquinho mais de água no feijão, você vai ter lucro. Se você viver uma vida piedosa, guiada pelo Espírito de Deus, você vai ter lucro, meu irmão e minha irmã. Eu estou com a Anne numa missão. Eu digo para ela assim, 3 coisas que eu estou ensinando, acho que eu devo ter contado para vocês. Dividir, amar e respeitar. São as 3 liçõezinhas da vez agora. Dividir, ela fala. Amare, ela fala assim meio diferente. Né? Respeitar. Dividir. Porque no final das contas, gente, nada nós trouxemos para este mundo. E nada nós vamos levar. Desculpe. A vida do servo de Deus é uma vida de quem tem consciência e de quem sabe que nesse mundo nós não trazemos nada e não levamos nada daqui. Saber disso, ter consciência disso, é entender que tudo que nós temos é para compartilhar. É para compartilhar. Seja generoso, de vida. Paulo também vai dizer para a gente, ele diz que tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Quem aqui tem o que comer, levanta a mão, por favor. Quem aqui tem o que vestir? Meu amigo, minha irmã, nós estamos ricos. Nós somos ricos. Nós somos ricos, é isso que Paulo está dizendo. É possível, com coisas tão elementares, nós cultivarmos um tipo de espiritualidade que nos traz satisfação, uma sensação de plenitude, uma sensação de completude, uma sensação de absoluta gratidão na nossa alma. Irmão, irmã, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, entenda que a luz do Evangelho, a luz daquilo que a palavra de Deus nos orienta, a luz do ensinamento de Jesus Cristo, nós temos tudo para estarmos satisfeitos e contentes e realizados. Você não precisa de celular novo, você não precisa comprar aquele presente que teu filho está dizendo que você não tem dinheiro, não é aí que está a satisfação. A pressão do mundo em nós faz a gente entender que a gente precisa, que a gente tem que ter, que a gente tem que comprar, que a gente tem que fazer. Mas a verdadeira espiritualidade cristã tem que nos conduzir a vivenciarmos uma sensação de satisfação pelo pão de cada dia nos dai hoje. Viver a fé cristã, ser discípulo de Jesus, é aprender a cultivar na alma uma gratidão profunda, uma gratidão eterna, pelas coisas simples do cotidiano,
pelas coisas mais corriqueiras, mais básicas, e perceber o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo produza em você uma percepção, um insight, que você tenha a sua alma disponível para aquilo que o Espírito está dizendo, para que você pare de se entristecer, se agonizar, se angustiar pelas coisas que você gostaria de ter e não tem, por esse constante espírito inquieto, de insatisfação por tudo. Sabe, gente que sempre precisa querer alguma coisa, cada hora, cada momento precisa ter alguma coisa, aí consegue aquilo, começa a querer ter outra coisa, e sempre tem alguma coisa para querer. Quem é cristão, quem vive como discípulo de Jesus, aprende a ficar satisfeito e parar de querer, porque dá graças a Deus por tudo que tem. Irmão e irmã, nós somos bilionários, só que estão dizendo para a gente que a gente não é. Nós somos ricos e lucrativos, só que estão dizendo para a gente que não, a gente não é. A propaganda está dizendo, o filme está dizendo, as revistas estão dizendo, os outdoors estão dizendo, os shopping centers estão dizendo, eles estão nos enganando. É possível ser feliz, é possível ser pleno, ser satisfeito com o pão de cada dia nos dai hoje, com a roupa que a gente está vestindo. Não importa a marca, não importa muito a qualidade, não importam as coisas. O que importa é que o bom Deus está cuidando de você, meu irmão e minha irmã. O bom Deus tem a mão dele sobre a tua vida. Jesus nos ensinou que o bom Deus cuida das aves, sabe? Cuida dos campos, dos lírios, cuida de tudo. Que dirá de nós? Nós somos mais valiosos que os pardaizinhos, nós somos mais valiosos que um passarinho, e não falta comida para eles. Para a gente não vai faltar nada, porque a mão do bom Deus é sobre a gente. Irmão, irmã, volta para a tua casa hoje, sabe, se abrindo não para a minha mensagem, mas porque o Espírito está nos dizendo que é possível a gente ser satisfeito. Chega na tua casa hoje, agradece a Deus pela casinha que você tem. Chega na tua casa hoje, agradece a Deus pela geladeira ter alguma coisinha para você comer. Chega na sua casa hoje, olha para a tua roupa e fala: obrigado, Senhor, pela minha roupa. Seja satisfeito por aquilo que você tem. E ele continua dizendo e fala sobre o perigo desses que amam o dinheiro, de cobiçar o dinheiro. E aí eu volto para o Wesley de novo, olha o que ele diz. Olha que frase. Ele diz assim: quando tenho dinheiro, me apresso em livrar-me dele, para que ele não encontre um caminho até o meu coração. Olha que Wesley é doido, né? Imagina só esse John Wesley. Que cara genial, né? Que coração piedoso. Quando tenho dinheiro, me apresso em me livrar dele, para que ele não encontre um caminho para o meu coração. Irmão, irmã, na espiritualidade cristã, a gente aprende que é possível nós termos um tipo de coração e um tipo de relação com o dinheiro, de tal modo que a gente é liberto do amor ao dinheiro. Nós nos tornamos livres do amor ao dinheiro. E ao nos libertarmos na força do Espírito, a gente se livra da cobiça. A gente para de ser invejoso. A gente para de olhar grande para as coisas que os outros têm. A gente para de querer aquilo que o outro tem. Eu tinha um amigo no seminário, ele era um cara ricão, que estava fazendo seminário assim por esporte, sabe? Estava lá brincando, queria estudar teologia e tal. E ele se converteu mesmo e estava lá estudando teologia. E ele falou para mim assim, falou: André, sabe como que eu vivia com os meus amigos? Ele falou que era assim, ó, um comprava um jet ski, aí todo mundo comprava um jet ski também. Um comprava uma lancha, aí todo mundo ia atrás da lancha também.
Um comprava uma casa de campo não sei onde, todo mundo comprava a casa de campo também. E ficava essa disputinha infantil. Gente querida, o que eu quero te dizer nessa noite? Que esse pessoal está aprisionado. Esse tipo de raciocínio é uma prisão. É falta de liberdade, é gente presa no pecado, é gente presa no consumismo. E aí o Ailton Krenak, citando o Pepe Mujica, ele falou um negócio muito interessante. Olha o que ele disse. Que o Mujica disse que transformamos as pessoas em consumidores e não em cidadãos. E nossas crianças, desde a mais tenra idade, são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada do que um consumidor. São adulados até o ponto de ficarem, desculpa a palavra, imbecis, babando. Gente, viver dentro da lógica do dinheiro, com amor ao dinheiro, é a gente se infantilizar. É a gente se deixar levar. É a gente ser, sabe, o cliente, é a gente ser esse consumidor vulnerável a todo tipo de propaganda. É a gente se deixar levar por aquilo que o outro tem, eu também quero ter. O outro tem a marca, eu também quero ter. O outro tem o tênis, também quero ter. Gente do céu, tem coisa mais anticristã que isso. Tem coisa mais infantil que isso. Sabe, é gente que fica, conforme ele diz aqui, babando. É gente que perdeu completamente a consciência. Meu irmão e minha irmã, é possível nós vivenciarmos a libertação de Mamon. É possível nós experimentarmos a liberdade. É possível nós sermos livres. É possível nós experimentarmos a libertação da cobiça. É possível a gente viver essa vida, acordar cedo, encontrar um monte de gente na rua e não querer nada que elas têm. É possível a gente não querer nada que a propaganda diz. É possível a gente viver o ano e falar assim, eu não quero comprar nada, porque eu não preciso de nada, e está tudo bem. É possível a gente viver sem precisar renovar o guarda-roupa. É possível a gente viver sem precisar ficar consumindo. É possível a gente se libertar disso tudo. Meu irmão e minha irmã, é possível a gente viver de outra maneira. A pergunta que eu faço para você nessa noite, para cada um de nós: você já experimentou Deus ao ponto de Deus mexer no modo como você se relaciona com as tuas finanças e com o teu bolso? Deus na sua vida já afetou o seu orçamento? Deus na sua vida já te impactou radicalmente do jeito que você gastava e do jeito que você gasta? Deus na sua vida impactou a tua conta bancária, meu irmão e minha irmã? Como eu disse, não tem lugar mais difícil para a gente se converter do que quando a gente mexe com o bolso. E novamente, eu não estou dizendo de maneira nenhuma nada equivalente a essas ideias que a gente vem para a igreja e tem que prosperar, que Deus vai nos abençoar. Eu estou dizendo exatamente o contrário do que todo mundo diz. Eu estou falando de você vir para cá, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar do Senhor, ser envolvido no Espírito, ser batizado no Espírito Santo, ser cheio da glória de Deus e sair para o mundo dizendo, agora eu vou doar mais. Agora eu vou ser mais piedoso, eu vou dividir mais, eu vou parar de ser uma presa vulnerável nesse sistema capitalista maldito. Eu vou começar a viver conforme Jesus. Eu vou começar a dar graças a Deus pelas coisas mais simples, como o pão de cada dia, a roupa que eu visto. É isso que eu estou dizendo. Você já experimentou isso? A libertação de poder ser livre para doar, para ser generoso, para distribuir, meu irmão e minha irmã. A minha oração e o meu apelo é para que você se abra para o Espírito Santo nessa noite. E para que a graça de Deus, a misericórdia do nosso bom Senhor, impacte a tua vida de tal modo que a maneira de você se relacionar com o dinheiro mude radicalmente. Radicalmente.
nós temos a alegria nessa comunidade de fé, de vivenciarmos a possibilidade de experimentar o reino, a vida comunitária, de um jeito transparente. Nós temos a alegria nessa comunidade de fé, de podermos fazer parte e sermos decisivos para que um espaço cultural Quitaúna aconteça. Nós temos a possibilidade nessa comunidade de ouvirmos uma mensagem dizendo para a gente: doe, doe, não acumule, doe, não vise esse lucro, doe, distribua, não fique ganancioso, doe, não ceda a cobiça, doe. Nós temos a alegria de querer construir e se comprometer com a causa do reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós temos a possibilidade de viver um espírito comunitário tal que tem que afetar a maneira como a gente mexe com o nosso dinheiro, com os nossos recursos. Eu queria te encorajar nessa noite a refletir seriamente sobre isso, a pensar sobre isso, a pensar sobre a causa do reino de Deus que nós temos o privilégio de participar aqui em Quitaúna. Será que nós não poderíamos contribuir mais para que o espaço cultural aconteça com mais força? Será que a gente não poderia contribuir mais para que o reino de Deus se expanda mais a partir da realidade dessa igreja local? Será que a gente não poderia fazer mais para aquilo que nós estamos sonhando e pensando aqui? Irmão, irmã, será que a gente não está mais preocupado às vezes com coisas, com tolices, iludidos? Eu queria encorajar a sermos uma comunidade de gente simples, de gente satisfeita, de gente alegre, de gente contente, de gente que distribui riqueza, de gente que faz o reino de Deus acontecer nesse lugar, nesse mundo. Meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo possa nos converter, possa exorcizar Mamon e fazer com que a gente se relacione com o dinheiro de uma outra maneira, porque eu tenho certeza que nós todos seremos mais felizes. Amém?